903. Olá, meu nome é Agnes Marques e sou aluna da turma 902. Olá, meu nome é Mel e eu sou aluna da 903. E nós somos apresentadores do podcast Muito Além da Escola. Esse podcast é uma iniciativa dos alunos que foi abraçada pela Escola Intercultural Brasil Médio. E neste projeto nós buscamos abordar assuntos que vão muito além da escola. E neste episódio vamos conversar com a doutora Eleonora Gomes. Doutora, em primeiro lugar, bem-vinda ao nosso podcast. Que tal você falar um pouco sobre quem é a doutora Eleonora? Olá, queridos, eu sou Eleonora Gomes, eu sou psicóloga por formação, pós-graduada em psicopedagogia e neuropsicologia. Atuo através da clínica psicanalítica e sou diretora do Instituto Laços, que fica aqui próximo à nossa comunidade. E eu ainda não sou doutora, que eu não fiz doutorado, tá legal? Pode me chamar de Eleonora, por favor. E é isso, estou muito empolgada com o podcast, é a minha primeira edição de podcast. Gostei muito da palestra que a gente realizou há pouco tempo atrás, mas estou com grande expectativa para o nosso encontro. Segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, em 2021, entre 2010 e 2019, ocorreram no Brasil 112.230 mortes por suicídio, um aumento de 43% no número anual de mortes, que foi de 9.454 em 2010 para 13.523 em 2019, uma verdadeira epidemia. Como vimos, os dados são preocupantes e os números só aumentam. Pensando nisso, por que as questões emocionais, a prevenção ao suicídio e a valorização da vida se tornam pauta apenas em setembro? Na verdade, assim, existe uma ênfase dessa temática no setembro, que a gente chama de Setembro Amarelo, que já é uma grande conquista. O fato de nós estarmos aqui em uma escola, no ambiente educacional, falando sobre esse assunto, onde há um mês específico que este assunto é mais evidenciado, já é uma grande conquista, entendeu, Agatha? Então, assim, Agnes, a gente não fala só em setembro, né? Mas há uma proeminência maior nesse período, que já é uma grande conquista. O suicídio é um tema delicado que precisa de mais visibilidade. No caso, não o suicídio, mas a depressão. É uma pauta que muitos ignoram, julgam, caçoam e dentre muitas outras coisas. Um suicida não quer realmente se matar, ele quer acabar com a dor emocional, que de certa forma vira uma dor física. Então, falar de suicídio sem falar de depressão seria equivocado. Então, a depressão é algo que está aí, está presente. Nós temos hoje uma promoção maior do adoecimento psíquico, visto que acabamos de sair de uma pandemia, vivemos todos num momento extremamente difícil. Eu acredito que nos próximos 10 anos a gente vai ter ainda sinais daquilo que a gente viveu nesse período. Eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho com o professor José Leonardo, que é o diretor aqui. Ele falou do quanto foi difícil quando retornar às aulas no pós-pandemia, a quantidade de alunos que tinham passando por crises de pânico, crises de ansiedade. Ou seja, nós ainda teremos as consequências, as sequelas desse período, né? O bacana é que, como a gente já vinha do movimento de falar sobre saúde mental, isso já traz uma ajuda, né? Já faz com que a gente naturalize a fala sobre o adoecimento psíquico. Então, assim, é necessário falar de suicídio, é necessário falar de depressão, mas é necessário, sobretudo, de promover também que há ajuda, né? É preciso procurar ajuda psicológica, é preciso procurar ajuda médica. É muito bacana porque a gente está no ambiente escolar. E, em geral, é na escola que os professores vão conseguir identificar, muitas vezes até mais rápido do que os próprios pais, que há algum tipo de adoecimento com o aluno. E aí a escola tem assistente social, você tem orientadora pedagógica que vai estar promovendo esse acolhimento. E aí a escola faz o direcionamento, pede que os pais possam fazer uma investigação, encaminha para o médico, encaminha para o psicólogo. Então, esse ambiente, né, de poder falar sobre isso, que é fundamental para a promoção de saúde mental. Logo, né, a gente vai poder trazer um esclarecimento sobre depressão e também sobre suicídio, que já é uma realidade no nosso meio. Embora a gente saiba também que
não é ético promovermos, por exemplo, quando acontecem situações de suicídio, né? Por quê? Porque quando a gente tem um ato suicida e há uma promoção na mídia para isso, a gente tem também uma promoção e um estímulo para pessoas que estão passando por aquele problema se sentirem mais motivadas a irem ao alto. Então, imagino que antes as comunicações se davam pelo meio da televisão, de jornais, que tem um parâmetro ético que precisa ser obedecido, que precisa ser condicionado. Com o advento da internet, isso já não acontece mais. As pessoas estão gravando, olha quem está ali na ponta tentando se matar, olha quem está se jogando do prédio. Então, acaba acontecendo uma promoção. Quer ver um exemplo? Há uns anos atrás, a gente teve aquele episódio de um usuário de saúde mental que teve aquele sequestro do ônibus aqui em São Gonçalo e parou o ônibus na Ponte Rio-Niterói. Aquele episódio que foi extremamente infeliz. E eu me lembro que eu estava com alguns pacientes com quadro depressivo. E eu fiquei muito preocupada. E alguns pacientes que já não estavam mais em atendimento comigo. E eu fiquei muito preocupada. Eu pensei, nossa, que repercussão essa atitude, da forma como foi promovida na mídia, da forma como foi lançada na internet, vai resvalar, vai atingir os meus pacientes que passam por um quadro com ideação suicida, que é diferente. Você pode estar num quadro depressivo sem ter uma ideia suicida. Mas, para os pacientes que estão no quadro de depressão com uma ideia suicida, um fato como esse é extremamente preocupante. E aí tem uma fala de uma senhora que já tinha passado dos 70 anos de idade, que ela falou assim para mim: Eleonora, minha filha, você viu o que aconteceu com aquele rapazinho na ponte? Aí eu falei assim: qual rapazinho? Aquele que sequestrou o ônibus. Ah, sim. Você viu que atitude louvável a dele? Eu digo, e onde está o louvor na atitude dele? Ela falou assim: ele conseguiu acabar com a vida dele sem precisar se matar. Ele criou uma situação que pudesse matar ele. E ele acabou com a dor dele. Eu falei assim: mas onde está o louvor nisso, dona fulana? Ela falou assim: então, minha filha, eu perdi o meu marido. E eu sempre penso em como acabar com a minha vida, que eu quero encontrar com o meu marido. Só que na minha regra de fé, se eu acabar com a minha vida, não vou encontrar com o meu marido lá no paraíso. Mas se eu criar alguma situação para acabar com a minha vida, não vai ter sido eu que acabei com ela. Então eu vou poder encontrar com o meu marido no paraíso. Olha que coisa doida. Aquela situação teve uma repercussão totalmente, de repente, contrária à repercussão que pudesse ter tido no meio de vocês. Entendeu? Uma senhora de mais de 70 anos que teve um pensamento como esse. Então, uma atitude como essa, um ato suicida, quando ele é promovido sem parâmetro ético, ele pode sim ser uma motivação para sujeitos que estão com ideação suicida. Então, a gente precisa falar desse assunto, mas de uma maneira cautelosa, ética, com profissionais da área, para que isso seja passado de uma forma saudável, né, instrutiva, mas sem promoção propriamente. Entende a diferença? Então, hoje a gente vive essa conquista de poder estar falando isso no ambiente escolar, com o profissional da área, com adolescentes que são vocês, mas de uma forma responsável, porque nós temos aqui todo um amparo legal, ético, para que isso aconteça. Agora, imagine isso na internet sendo promovido a larga escala, de uma forma descompromissada, irresponsável. Que tipo de consequência poderia ter? Entendeu? Por isso queremos saber se a origem da depressão, se ela é hereditária, e como o ambiente familiar pode influenciar o adoecimento de adolescentes e crianças. Então, existe sim alguns tipos de depressão que elas têm uma causa de origem genética por conta de uma, digamos assim, uma
vulnerabilidade biológica. Isso pode acontecer, existem rastreios de exames que podem ser feitos, ou mesmo pela própria estrutura da árvore genealógica da família. Existe uma questão aí, que aí é o médico que vai ver, é o médico que vai investigar, é o endocrinologista que vai fazer essa investigação através de hormônios, através de exames. Mas, sobretudo, a gente precisa entender, por exemplo, dentro da perspectiva psicanalista, para Freud, o sujeito ele é constituído através das relações, através da fala e, sobretudo, através de situações traumáticas. Algumas dessas situações traumáticas, elas são elaboradas. Outras situações, elas são o que a gente vai chamar, dentro dos mecanismos de defesa, que são os mecanismos de defesa neuróticos da psicanálise, que tem vários tipos de situações em que o sujeito vai passar pelo trauma, mas não vai elaborar, vivenciar o trauma no momento que está acontecendo. Um dos mecanismos de defesa que eu gosto de falar, existem vários, mas que eu gosto de trazer para poder explicar um pouco sobre o que seria a depressão dentro da perspectiva psicanalítica, é que no momento que você passa por uma situação traumática, aquela energia que você viveu, né, você não consegue elaborar, ela acaba sendo recalcada. Esse recalque, que é um mecanismo de defesa, faz com que essa energia fique ali. Eu estou falando de algo que diz respeito a um choro que não foi chorado, a um grito que não foi gritado, a uma ofensa que não foi revidada, a uma situação que foi vivida em um determinado tempo da sua vida, mas que não foi elaborada, que não foi vivenciada naquele momento. Esse mecanismo de defesa, que é o recalque, vai fazer com que aquela energia fique ali. Contudo, entretanto e porém, no inconsciente vai estar mandando mensagem de que tem alguma coisa de errado. Em dado momento da vida do sujeito que ele passa por um evento estressor maior, esse mecanismo de defesa ele falha. E aí, aquilo que estava recalcado retorna. Desliga o microfone, deixa eu estar no microfone. Desligar. Esse é o que a gente vai chamar de retorno do recalcado. Aquela energia psíquica que agora ela retorna. Quando ela retorna, né, ela emerge desse aparelho psíquico, ela vai emergir através de sintomas. Que sintomas são esses? Que a gente vai chamar de depressão, da síndrome do pânico, da crise de ansiedade. Ou seja, o choro que não foi chorado, o grito que não foi gritado, a ofensa que não foi revidada, ela vai emergir e aí ela vem em forma de sintoma, que é o adoecimento psíquico. Então, uma das formas da gente identificar a origem, né, da depressão é através do processo de análise. Lembrando que aquilo que é de ordem biológica, genética, hormonal, cabe ao médico essa investigação. Existem pacientes, por exemplo, que chegam no consultório comigo, a gente passa pelo processo de análise, o sujeito faz contato com as suas questões traumáticas, consegue elaborar suas questões traumáticas, mas acontecem algumas oscilações que fazem com que continue tendo algumas crises de ansiedade ou continue estando naquele estado distímico, melancólico, depressivo, mas já com as suas situações psicológicas elaboradas. E eu sempre faço um encaminhamento para o psiquiatra, isso aí é pressuposto. Mas às vezes alguns pacientes se recusam, né? E aí a gente fala assim, olha, vamos procurar então um endocrinologista. As questões de ordem emocionais já foram resolvidas, já foram assimiladas, elaboradas, mas quem sabe não tem alguma coisa. E não é incomum acontecer de encaminhar e quando faz a investigação tem algum problema na tireoide, tem um problema de hipotireoidismo, tem alguma disfunção hormonal, que aí com a medicação certa, com o tratamento certo, ajustando a parte biológica, nossa, a pessoa consegue ter a qualidade de vida. Então, falar da origem da depressão é trazer essa constituição desse sujeito, trazer a contextualização do sofrimento, da história desse sujeito, mas também compreender esse sujeito como um sujeito biológico também. Deu para eles entenderem? Eu falei muito, não cheguei a lugar nenhum. Deu para explicar? Ok. Então, esses problemas emocionais podem causar problemas físicos, porque eu já tive problema com tireoide num momento da minha vida que eu estava muito pilhado, eu estava passando muito mal, estava muito ruim. E aí a minha mãe e a médica achavam que era mais uma questão do corpo, né, por eu ser gordo. E eu queria entender, então é algo emocional?
tanto pode haver algo de ordem biológica que vai afetar no seu estado emocional, quando pode haver algo emocional que vai afetar no seu estado biológico, fisiológico. De que maneira? Se você fica tenso, né, e você não consegue elaborar aquela tensão, dar conta daquilo, quantos de nós não somatizamos em nosso corpo? Né? A gente tem aí a pressão alta, diabetes, que por vezes é de ordem genética, mas que por vezes também é de ordem emocional. A pessoa fica tensa, a pressão sobe. A pessoa fica tensa, a diabetes sobe. Para vocês terem uma ideia que essa integração do sujeito biopsicossocial precisa ser contemplado, que existe um nível de depressão, que é a depressão severa, que é um estado de depressão muito grave, que ele chega a fazer com que haja uma expansão na caixa craniana do cérebro. Tem noção? O estado de depressão severa, em um nível alto, em larga escala de tempo, pode haver uma modificação. Isso é muito doido, gente. Então, contemplar o sujeito biológico, psicológico e social é fundamental. Eu tenho paciente no exterior, Canadá, Austrália, Estados Unidos, e foi muito interessante um dado momento de uma paciente moradora daqui da favela do Feijão Querosene, eu acho, que é aqui no Paraíso, e ela mora em Toronto, Canadá. E você caminhar em São Gonçalo, né, no Rio de Janeiro, eu tive Fortaleza outro dia, e você vê um sujeito de uma moto com 2 camaradas vindo da sua direção, a gente fica como? Você fica tremenda? Eu já fico pensando qual vai ser a minha linha de fuga. Eu gosto de encontrar solução, estratégia. E aí, essa realidade, né, de tiroteio, de assalto, de invasão de comunidade, quem é dentro de uma comunidade, numa favela, por exemplo, da favela do Feijão, do Querosene, aí você está no outro país, que não vive esse contexto, mas a pessoa leva consigo esse estado de alerta, esse estado ansioso. E aí ela foi conversar com um assistente social que começou a trazer uma psicopatologização do comportamento dela. Não, mas você tem um quadro de ansiedade assim. Ela disse, poxa, eu estou com a psicóloga há 2 anos, ela nunca viu isso. Eu falei assim, querida, olha o contexto de onde você veio, olha onde você... Lá eles não vivem essa realidade. Então eles não sabem o que é estar sobressaltado, preocupado com um assalto. Não é assim? Agora, a gente que é daqui vai ter uma outra perspectiva. Por isso que a importância de reconhecer o sujeito biopsicossocial precisa estar dentro do debate, tanto no ambiente escolar, quanto no ambiente profissional, quanto no ambiente na área de saúde mental. Para a gente contextualizar. Nós temos aqui uma diversidade de gêneros, uma diversidade de cores, de raças, de níveis sociais que precisam ser contemplados. A minha dor, enquanto uma mulher negra, pode ser diferente da dor de uma outra mulher branca. O que eu passei, uma outra pessoa não passou, não sabe do que se trata. Pode dizer que é mimimi, mas não sabe o que é, né? Você ouvir, por exemplo, de alguém, preto quando não carga na entrada, carga na saída. E aí esse preto, quando chega no lugar, ele fica preocupado daquilo, como ele entra e como ele sai. Né? Ele sabe que de repente ele pode ficar numa farmácia olhando o rótulo de um creme, como uma paciente me disse, puxa, minha mãe falou para eu não ficar muito tempo na farmácia, porque os seguranças ficam em cima de mim, mas eu estou nesse processo de transição até encontrar o creme que cabe no meu cabelo, eu tenho que olhar, mas aí o segurança fica me seguindo porque acha que eu vou roubar alguma coisa aqui dentro. Se você falar, se uma pessoa branca ouvir isso, eu falo assim, nossa, mas isso existe? E aí a pessoa negra vai falar, nossa, isso existe. Então, uma angústia de um contexto social é diferente tudo é angústia, entenda bem, mas os contextos precisam ser contemplados. Então, quando a gente fala de falar de depressão, de falar de suicídio, é preciso contemplar biopsicossocial esse sujeito que está em desenvolvimento numa sociedade. Dependendo do contexto social da pessoa também pode mudar o jeito que vai tratar o problema dela também, né? Tipo, se for uma pessoa que nunca sofreu racismo e a outra sofreu, elas têm o mesmo medo. Tem diferença no tratamento? Não há... Assim, você fala diferença no tratamento psicológico? Não há uma diferença no tratamento psicológico. O que há é uma contextualização para estar sensível às realidades do contexto daquele sujeito. Não, né?
não acabar julgando, não acabar pré-determinando. Isso é por isso, isso é por aquilo, isso é uma questão de gênero, e quando pode ser, não ser uma questão de gênero, pode ser uma questão racial. Pode não ser uma questão racial, pode ser uma questão mesmo do ambiente familiar. A gente passou por um período que famílias inteiras foram dizimadas, em que crianças ficaram órfãos de pais, de mães, de avós. Eu atendi crianças que os pais se suicidaram nesse período de pandemia, que é uma outra realidade, né? E essa criança, ela é órfã, mas ela não é só órfã do pai, mas o pai que abriu mão da sua própria vida. E imagina o nível de desamparo. Aí aquela criança que viveu essa situação, que não ficou tão quietinha assim para o pai ficar em casa, agora sabe que o pai, quando saiu, se matou. Então, entender, contextualizar, problematizar, criticar, se faz necessário, tanto no ambiente de saúde mental, clínico, quanto no ambiente escolar, e seja o ambiente qual for. A gente não pode destituir o sujeito desse conceito social que ele está inserido. Entendeu? Eu estava conversando com o professor José e ele falou da formação dele e ele trouxe essa questão da arte como algo, né? Ele fala sobre essa jornada como algo que traz, e é muito bacana, porque a arte, ela é a expressão desse sujeito almático, desse sujeito que tem as suas angústias, desse sujeito que tem os seus desejos, desse sujeito que tem as suas paixões, e a arte faz com que a gente, assim como o esporte, consiga tocar nos sujeitos, né, dentro das suas características. Então, a partir desses desdobramentos culturais, o que é cultura? Né? É essa transformação do sujeito com a natureza. Não é isso, professor? Essa relação dialógica, né? Dialética entre sujeito e natureza. Quando a gente consegue contextualizar isso, a gente consegue entender esse sujeito sem discriminar, sem julgar. Mas vamos lá, se a pessoa passou por um momento de uma perda, de um luto de alguém, e ela vai passar por um momento de sofrimento absurdo, que vai durar, pode ir um mês, não quer dizer necessariamente que a pessoa esteja em depressão. Então, por isso que é fundamental que haja um olhar, uma investigação diagnóstica, tanto do psicólogo quanto do psiquiatra. Só quem pode fazer esse diagnóstico são os médicos, e também o laudo psicológico é o psicólogo. Fora isso, não tem condições de ser de outra forma. Então a gente precisa ter essa preocupação. Agora, como ajudar alguém com depressão? Como ajudar uma criança que está passando por esse quadro? Eu gosto de uma frase que é: não desista de alguém que já desistiu dela própria. Chama para brincar. Faz um balde de pipoca para assistir Netflix com refrigerante. Chama a criança, o adolescente ou um amigo para fazer uma caminhada. A produção de noradrenalina, de serotonina, no momento que a gente está caminhando, fazendo exercício físico, faz com que o organismo receba uma explosão de energia positiva e que mande informações para que haja esse estado de prazer e que vai refletir no emocional também. Então, faça da caminhada, faça do exercício físico uma dose diária de medicamento junto com alguém que está com depressão. Entende? Não desista de alguém que já desistiu de si próprio. Isso é um pressuposto, né? Também não adianta a gente ficar tentando negar o que a pessoa está vivendo. Todo mundo passa por isso. É assim mesmo. Não, a dor de cada um é única. A dor de cada um tem o seu lugar de importância. Então, quando a gente tenta invalidar isso, a pessoa que está passando pelo quadro, ela fica cada vez mais se sentindo não compreendida pelo outro. E aí ela se fecha para não falar sobre isso. Porque quando ela vai falar, alguém vai vir com uma palavra positiva, botando para cima, sem contemplar o sofrimento que ela tem. Então a gente tem que ter esse tipo de cuidado, sabe? De acolher, de legitimar aquela dor e também de ajudar a dar saídas, mas não de invalidar o sofrimento da pessoa. Uma outra questão também que eu acho muito importante falar sobre isso é a mistificação do adoecimento psíquico. Existe uma tendência de ordem cultural, religiosa, que as pessoas acabam tentando mistificar. Isso aí é uma falta de fé, isso é falta de oração, isso é falta de jejum, isso é falta do meu ebó, isso é falta do meu banho de pipoca, eu não estou fazendo a oferenda para o meu guia, não estou fazendo a oferenda para o meu Deus, não estou fazendo a oferta certa para o meu Jesus. As pessoas têm uma tendência de se culpar e ver na religião esse misticismo para justificar o seu adoecimento psíquico. Que vamos combinar.
E se fosse de ordem espiritual, na primeira oração, no primeiro ato de fé, aquela situação sairia. Mas se ela não saiu, é porque não diz respeito à ordem da fé. Então, agora, antes de encerrar o programa, a gente queria fazer o quadro Diz Isso Não. E a gente queria saber os tipos de coisas que a gente não deve falar para pessoas suicidas, depressivas, ansiosas e que não vai ajudar em nada na vida dela. Isso é falta de um tanque de roupa para lavar. Isso é falta de jejum e oração. Isso é falta de vergonha na cara. Vamos combinar que isso é frescura? São coisas que a gente não deve falar. Não se preocupa não, tudo passa, tá? Menos o motorista e o trocador, mas tudo passa, tudo é passageiro. Então você está assim, hoje, amanhã vai ficar melhor e tal. São palavras que não trazem um acolhimento. São palavras que trazem uma negação sobre o que a pessoa está sentindo. Eu estou passando por esse momento assim, está tão difícil. Faz a simpatia tal, faz o jejum tal, são situações que você não traz um acolhimento, mas sim uma negação. Então, diz isso não, pô. Sabe? Não fala isso não, porque diminui o sofrimento do outro, isso não é legal. Eu acho que são frases que a gente pode evitar de falar assim, com certeza. Antes eu tenho uma pergunta, que é... Muitos jovens, às vezes, se esforçam demais na escola, mesmo que não tenham notas muito boas, que tenham dificuldade, e os próprios pais, jogam fora todo esse esforço. Você não faz mais do que a sua obrigação. Você podia ter se esforçado mais, podia ter tirado uma nota maior, o que acaba com o nosso esforço, com a nossa vontade, e a vontade de jogar tudo pro alto e então dane-se isso, não quero mais saber, coisas que eu já fiz muito, que fez com que minhas notas caíssem. Então, os pais, obviamente, não é bem uma pergunta, mas os pais não deviam desvalorizar, né? E invalidar a fala. Sim, já existe uma cobrança muito grande do aluno de ter que dar conta de si, dar conta da nota. A gente vai combinar igual o Enem. Vamos combinar o seguinte: você com 16, 17 anos tem que determinar o que vai ser a sua profissão. É muito cruel. Concorda comigo? É muito cruel. Às vezes a gente passa até a fase adulta sem saber ao certo do que a gente realmente imagina escolher a profissão. Muito embora a gente saiba também que a profissão não é determinante sobre a identidade, é uma escolha profissional. Mas quando a gente fala sobre notas, ambiente escolar, sobre essa ter que dar conta, né, a gente tem que se perguntar, primeiro, o que isso representa para a gente, o que essa fala desses pais representa para a gente, e se eu ficar na expectativa de ter uma fala motivadora para eu chegar a algum lugar, eu estou frita. Porque às vezes essa fala motivadora não chega nem na nossa casa, dirá fora. Então a gente precisa olhar para dentro, descobrir quais são os nossos potenciais, as nossas habilidades e, para além das nossas notas, a gente ir em busca do que a gente pode produzir, ir em busca do que a gente pode alcançar. Porque nem sempre o tapinha nas costas vai vir um parabéns, mas pode vir que você fez mais que obrigação. Então, independente do que os pais vão dizer ou não, nós precisamos saber quem somos. Nem que para isso a gente faça uma jornada a sós, conosco mesmo, mas a gente precisa acreditar. Então, pessoal, agora eu queria fazer meio que um pedido, né? Gente, se vocês estão passando por qualquer coisa desse tipo, procurem ajuda. Não sei, invistam, porque isso pode ajudar vocês, sabe? E é muito necessário. Por mais que seja uma coisa que você considera pequeno, pode ser uma coisa grande e que pode ter muita ajuda se vocês procurarem uma ajuda profissional. Também queria dizer que a família é algo muito importante, mas que às vezes você precisa de você mesmo e que é só isso mesmo, você precisa de você mesmo, do seu próprio apoio, do seu próprio amor, e você precisa procurar realmente uma ajuda psicológica, uma ajuda, né, fora da sua família, né, se tiver algum problema assim. E é isso, né? A gente vai terminar por aqui.
né? Se você passa por qualquer disso, só você colocar no Google que você tem um número, você liga, você procura ajuda, você pode tentar conversar também com sua família, talvez não dê muito certo, porque muitas pessoas não conseguem, muitas famílias julgam. E se você estiver precisando de alguma coisa, tem o Instagram da doutora, né, que ela vai divulgar ali agora. Muito obrigada pela participação. E é isso. Eu que agradeço a oportunidade, né? Agradeço à direção da escola, agradeço aos alunos que tiveram essa iniciativa. O meu Instagram é Eleonora_psicóloga. Às vezes você não vai encontrar a resposta em você, às vezes você não vai encontrar força em você, mas existe sempre alguma solução. Você só precisa encontrar o caminho, e esse caminho, pedindo ajuda, já é o primeiro passo. Peça ajuda com um profissional que você com certeza vai encontrar a sua estratégia para o melhor caminho da sua solução. E este foi o primeiro episódio do podcast Muito além da escola. Bate, bate.